Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Esse é o 13º vídeo do curso de React Native. E nesse vídeo eu vou falar sobre navegação entre telas, tá? E só para entender melhor esse conceito de navegação entre telas, eu montei um esboço que está aí na tela sobre como trabalhar a navegação entre telas. E isso é muito semelhante ao browser, né? Como ele trabalha com as telas. E é basicamente o seguinte: ele tem uma pilha de navegação e ele vai colocando as telas que o usuário vai percorrendo nessa pilha de navegação. E dessa maneira é possível voltar, fazer um go back, né, para a tela anterior. E da mesma maneira, isso acontece no aplicativo de celular. Ele trabalha também com essa pilha de navegação. Então, botei aqui um exemplo, 3 telas: a tela inicial, uma tela de perfil e uma tela de detalhes do perfil. E simulando o comportamento do usuário quando ele está navegando no aplicativo de celular, a tela inicial, que é a primeira tela que ele entra, assim que ele entra nessa tela, ele vem aqui e o aplicativo tem que colocar essa tela numa pilha de navegação. Então ele entra aqui. O usuário que está na tela inicial, ele vai navegar para a próxima tela, que, por exemplo, seria a tela de perfil. Então acontece a mesma coisa, essa tela entra no topo da pilha de navegação. Então ele vem para cá, tá? E o usuário, estando na tela de perfil, ele navega para a próxima tela, que seria, por exemplo, a tela de detalhes. Então é a mesma coisa, essa tela, o aplicativo ele coloca na pilha de navegação no topo, tá? Então é dessa maneira que é possível controlar o histórico da navegação do usuário. Então assim ele pode voltar. Então, por exemplo, o usuário está na tela de detalhes e ele quer voltar para a tela anterior. Então, quando ele faz isso, o aplicativo tem que tirar essa tela da pilha de navegação, tá? E quando ele tira, a tela anterior torna-se a tela ativa, que é a tela onde o usuário está, que é a tela de perfil, tá bom? E aí, se o usuário quiser voltar para a tela de detalhes, então a tela volta para a pilha de navegação. Tá? Então é assim que ele monta, né, e mostra o histórico de navegação. E se você vai trabalhar com várias telas, né, e o que normalmente acontece, na maioria das vezes, um aplicativo sempre tem mais de uma tela. E quando você vai trabalhar com mais de uma tela, você tem que montar essa pilha de navegação e controlar essa passagem entre telas, guardar o histórico, poder voltar entre as telas, tá? E isso dá muito trabalho. Então, e o legal é que a comunidade que trabalha com React Native, ele criou uma biblioteca só para fazer isso, para fazer esse controle de navegação entre telas. E então, o recomendado e o que eles recomendam é usar essa biblioteca, que vai poupar muito o seu trabalho, e aí você só se preocupa em montar as telas, que essa biblioteca vai gerenciar toda essa pilha de navegação, tá bom? E essa biblioteca se chama React Navigation, tá? Eu já baixei essa biblioteca no meu projeto e eu vou te mostrar o que você precisa fazer para baixar aí na sua máquina também, tá? Aqui eu tenho umas instruções que eu anotei. Então a primeira coisa é configurar a biblioteca. Como que você faz isso? É só você ir lá no diretório onde você criou seu projeto React Native
E eu já ensinei isso lá numa das primeiras aulas de configuração, tá bom? Quando você criou o seu primeiro projeto, você vai para essa pasta e usa o NPM, que é o Node Package Manager, que é o gerenciador de pacotes do Node. Com ele você pode instalar a biblioteca de terceiros, que no caso é isso que a gente vai fazer, instalar a biblioteca React Navigation. E para fazer isso é só digitar lá no prompt de comando npm install --save React Navigation e esperar ele baixar todo o pacote no seu projeto. Depois você faz a mesma coisa, mas agora para o React Native Gesture Handler. Isso aqui você também precisa, por quê? Porque dependendo do sistema operacional, seja Android ou iOS, a navegação entre telas ele tem muitas vezes animação ou gestos, né, na passagem. Então esse pacote serve para isso, para você manter essa animação de passagem entre telas específica para Android ou para iOS, para manter, né, essa compatibilidade. E por último, você dá esse comando aqui, que é o React Native Link React Native Gesture Handler. O que ele vai fazer? Ele vai linkar as dependências desse pacote no seu projeto, tá? Para poder funcionar. Bom, depois que você fez isso, quando eu fiz aqui, eu vou abrir aqui, projetos, meu projeto. O projeto que eu tenho chama meu projeto, tá? Eu já baixei aqui, ó, ele baixou o React Navigation, tá bom? Então o segundo passo é você tem que editar esse arquivo mainActivity.java. No caso eu estou rodando aqui um emulador do Android, né, no Windows. Então eu tenho que editar nesse caso para funcionar esse arquivo mainActivity.java. Então é só entrar aqui na pasta do seu projeto, entrar aqui Android, app, source, que é o código fonte, main, Java com meu projeto, vai ser o nome do seu projeto, né? E aqui o main activity. Então é só você abrir no editor do código e alterar conforme essas instruções aqui. A primeira coisa, você tem que incluir esse React Activity Delegate, React Root View e esse Gesture Handler, Enablement Root View. Então você só dá um import desses três aqui. Eu já fiz isso. Seria basicamente copiar isso aqui, né? E colocar aqui, ó. Eu já copiei e salvei esse arquivo, então ele está bem aqui. Tá aqui. Por padrão ele só vem com React Activity, então eu acabei de incluir esses três imports, tá bom? E aqui na classe principal, que é o MainActivity, ele só vem com esse método getMainComponentName, que no caso é o nome do meu projeto, que é meu projeto. Então o que você precisa fazer é incluir todo esse método aqui que eu já incluí, tá? Coloquei bem aqui embaixo desse método getMainComponentName, que é o método createReactActivityDelegate, tá bom? Eu vou deixar esse import e esse método na descrição do vídeo, tá bom? Aí é só você copiar e editar esse arquivo MainActivity e salvar do jeito que eu fiz aí, tá bom? E aí o último passo é você conferir se o SDK Tools na sua máquina está atualizado, tá? Quando eu fui rodar, ele pediu que eu baixasse a última versão do SDK, que no meu caso estava desatualizado. E para fazer isso é só entrar no Android Studio e entrar no SDK Manager. Lá ele é o gerenciador de SDK. E aí é só você baixar a última versão. No meu caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o 28.0.3, tá bom? O seu pode ser esse ou mais. Então é só você baixar esse pacote e pronto.
Tendo feito esses 3 passos, agora você pode usar a biblioteca React Navigation, que vai controlar e fazer, como nós acabamos de ver aqui, essa pilha de navegação. E aí a gente vai usar a biblioteca para fazer a inclusão dessas telas, tá bom? Então, agora vamos lá e colocar a mão no código, tá? Vou fechar isso aqui e vou lá no app.js. Então aí tem o código básico, né, o esqueleto básico do meu projeto. E aqui dá para perceber que eu importei o Create Stack Navigator e o Create App Container. Nós vamos usar esses dois aqui no projeto, tá bom? E eu importei da biblioteca que eu acabei de baixar, que é o React Navigation. Essa biblioteca que vai fazer todo o trabalho pesado e facilitar a nossa vida na hora de fazer essa navegação entre telas, tá bom? Então aqui tem a classe principal app, e aqui eu retorno o JSX, só que esse view não tem nada, não tem texto, não tem botão, não tem imagem, não tem nada. Por isso aqui no emulador ele colocou uma tela em branco, tá bom? Então a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar a primeira tela. Como nós vimos aqui, ó, a tela inicial. Eu vou criar essa tela inicial e jogar aqui no emulador. Então, para fazer isso, eu vou criar uma classe chamada Home Screen, que vai representar minha tela inicial. Então, vamos lá. Vou colocar aqui class. Vou chamar de Home Screen. Extends Component. Então, eu já expliquei, né, em aulas anteriores, que o React Native ele trabalha com componentes. Então, tudo é um componente. Então, essa tela também é um componente. Por isso que ele estende componente. E todo componente ele tem um render, que é o que vai ser renderizado, né? Ou seja, qual é a interface que esse componente representa. Então aqui eu dou um return de um JSX. E aqui dentro eu vou colocar o código da interface, que é o JSX. Tá? Então aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma view principal. Que é um container, tá? Pronto. E eu vou colocar um estilo nessa view, que é style. E eu vou usar flex 1. O que significa isso? Eu estou querendo dizer que eu quero usar todo o espaço disponível na tela para renderizar, ou seja, para montar minha tela inicial. E aqui eu vou colocar justify content. E o valor eu vou colocar center. Ou seja, esse justify content ele serve para dizer aonde eu quero começar a colocar os meus componentes. E eu vou colocar no centro. Tá? E aqui dentro da view eu vou colocar um texto. Vou colocar um componente texto. Nesse componente texto eu vou colocar tela inicial. Eu também vou colocar um estilo nele, tá? Vou colocar uma fonte para ele ficar aparecendo de maneira mais legível. Eu vou colocar uma fonte maior, fonte size 50.
Pronto, é isso aí. Então eu acabei de montar aqui um componente que seria minha tela inicial e já coloquei aqui a interface que ele vai renderizar para essa tela, tá bom? Então basicamente vai ser uma tela em branco, sem muito capricho, né? Mas é só para a gente ver como navegar entre telas. E no meio da tela eu vou escrever tela inicial. E agora a gente vai começar a usar esse Create Stack Navigator que eu acabei de importar, tá bom? Para que serve esse Create Stack Navigator? Ele é uma função que quando você chama ele devolve um componente React. E ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um objeto com a configuração das rotas. Rotas, na verdade, seriam as telas. Quando eu falar rota, estou falando de uma tela, tá bom? Então vamos definir aí uma variável const. Eu vou chamar ela de app navigator. Você pode dar o nome que você quiser para essa variável. E aqui eu vou chamar, né, a função stack navigator. Pronto. Bom, aqui eu falei que essa função recebe dois parâmetros. Um é o objeto com a configuração das rotas ou das telas, né? E um segundo parâmetro é o objeto com opções. Esse segundo parâmetro eu não vou usar agora, mas eu vou usar daqui a pouco e você vai entender por quê, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro objeto, eu vou criar com o nome home, tá? Aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu coloquei home para representar aqui a tela inicial, que é home screen. Então o nome do meu objeto é home e ele aceita uma propriedade chamada screen, tá? Esse screen você tem que usar screen mesmo, porque é a propriedade do objeto. E o valor dessa propriedade eu vou usar home screen. E por que eu usei o home screen? Porque home screen você tem que dizer para essa função qual é o componente que representa a sua tela. Então tem que ser o que você criou aqui. Eu criei a classe com o nome home screen, então é exatamente esse nome que eu tenho que usar aqui, ó, home screen, tá bom? Então pronto, eu já criei um objeto e configurei a minha primeira rota ou tela, né? Eu usei esse nome home, pode dizer o nome que você quiser, mas nesse objeto ele tem uma propriedade obrigatória que é screen. Isso aqui você não pode mudar, porque aqui você está falando qual a tela que representa essa rota, tá? Home screen. Então eu estou dizendo para essa função, olha, a rota home ele é representado pela tela home screen. Então quando ele for apresentar a primeira tela, que é a tela inicial, ele vai renderizar isso aqui, ó, uma tela em branco com tela inicial, tá bom? E ele atribui, ele retorna um componente React e eu guardo nessa variável que eu criei chamada App Navigator. Agora eu vou criar uma segunda variável. Por quê? Porque agora eu vou usar essa segunda função que é o Create App Container. Tá? Ela serve para quê? É para conter o seu navegador. Eu criei aqui meu navegador. Então eu vou ter que criar um container para ele. Vamos lá, eu vou chamar de App Container. Mas pode ser o nome que você quiser, tá bom? Agora eu vou chamar a função Create App Container. Create App Container. E como parâmetro eu vou passar esse componente aqui, ó, App Navigator. Vamos lá, App Navigator. Pronto. Então basicamente o que eu fiz? Eu criei um navegador
né? Um componente React que é o de navegação. Por enquanto ele só tem uma tela, tá? E eu tenho que encapsular esse navegador nesse container, que é o container principal, tá bom? E ele também retorna aqui um componente React. E aí eu tenho agora um container que tem um objeto navegador que faz todo aquele controle da pilha de navegação e navegação entre telas. Então esse app container eu posso renderizar. Ele é um componente React, eu posso renderizar. Porque dentro dele, olha, dentro dele tem um navegador. E dentro do navegador eu tenho um componente tela. E aqui, ó, tem a interface. Então ele vai apresentar essa interface. Então eu posso retornar esse app container. Então aqui eu estava retornando um container view que não tem nada. E apresentou uma tela em branco. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou retornar o app container. Vou colocar aqui app container. Pronto. Salvei. Olha que bacana. Agora eu já tenho uma tela, a tela inicial. Para essa tela eu usei a biblioteca React Navigation. E eu já coloquei aqui na nossa classe principal. Estou retornando. Acabei de salvar esse arquivo, app.js. Então agora eu posso carregar lá no emulador. Quando eu carregar lá, vamos ver o que vai aparecer. Pronto, fiz um reload. Tá? Olha o que apareceu. Tela inicial. Dá para perceber aqui que ele já criou uma barra, né? Que seria a nossa barra de navegação. E aqui ele não tem o voltar. Por quê? Porque só tem uma tela e essa tela inicial. Tá bom? Pronto, criamos a nossa primeira tela. A tela inicial, que é o ponto de partida do nosso aplicativo, tá? E a tela inicial, você viu que ela ficou deslocada para a esquerda, né? Então eu quero colocar ela um pouco mais no centro. Então para fazer isso, vamos melhorar aqui o nosso código. Então aqui no componente texto, eu vou colocar mais um container view. Para poder colocar esse texto lá no centro. Eu vou colocar view. Pronto. E aí nesse view eu vou colocar o estilo. E nesse estilo eu vou usar o align items. E como valor vou colocar center. Para quê? Para a tela inicial não ficar ajustada à esquerda, mas alinhada no centro, tá? Para ficar um pouco mais bonito. Bom, eu acabei de salvar. Vamos lá carregar no emulador. E vamos ver como vai ficar. Pronto, ó, ficou no centro. Então ficou bem melhor, né? Então Justify Content é como o default é coluna, né? E aqui eu estou definindo onde vai começar a aparecer os componentes, a partir do centro. Então ele não apareceu aqui no topo e nem no rodapé, ele apareceu aqui no centro. E o Align Items, ele está no eixo secundário, ou seja, se o primário é coluna, o Align Items ele atua no eixo secundário, então é linha, é horizontal. Então eu falo, eu vou alinhar onde? Na esquerda, na direita ou no centro? Eu coloquei no centro, por isso que ele apareceu aqui no meio, tá bom? Então é isso, ó, já tenho a tela inicial. Bacana, né? Agora vamos fazer o seguinte. Para navegar entre telas, eu preciso ter mais de uma tela. Se a gente olhar aqui na nossa pilha de navegação, eu já tenho a tela inicial. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tela de perfil e vou criar uma tela de detalhes. Tá? Então vamos lá para o código. Então para facilitar, eu vou fazer o seguinte.
eu vou copiar essa classe aqui, home screen, e vou usar como base para a próxima tela. Aí eu não preciso digitar tudo de novo, tá? E a próxima tela, que é de perfil, eu vou chamar de Profile Screen. E aqui embaixo, a única coisa que eu preciso fazer é mudar o texto. Ele vai ser tela de perfil. Pronto. Bacana, né? Agora a segunda tela já está pronta. Agora vamos criar a terceira e última tela, que é a tela de detalhes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colar aqui e vou mudar para Details Screen. Details Screen, que é a tela de detalhes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar e eu vou colocar tela de detalhes. Pronto. Agora eu já tenho três telas, a de perfil, a inicial e a de detalhes. Agora eu preciso incluir no nosso objeto de navegação, né? Porque agora eu tenho três telas, então eu preciso incluir três rotas para cada uma dessas telas. A tela inicial, que é o componente home screen, já tem uma rota, que é home. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma segunda rota. Então aí na segunda rota eu vou chamar de Profile. Aí na propriedade Screen, eu vou colocar o nome que eu coloquei lá em cima, que seria o Profile Screen. Pronto. E agora eu vou criar uma terceira rota. Eu vou chamar de Details. E aqui ele vai ter a propriedade Screen também. E o nome Details Screen. Legal, bacana. Então aqui já tem o primeiro objeto, né? Para o primeiro parâmetro da função createStackNavigator. Só que agora eu não tenho mais uma tela, tenho três. Lembra que eu falei que essa função ela recebe dois parâmetros. A primeira é um objeto com a configuração das rotas. Aqui já tem três rotas para cada uma das três telas. Agora vai ser necessário colocar um segundo parâmetro. Esse é o objeto de opções. Mas por que eu preciso desse segundo parâmetro? Porque agora eu tenho três telas. E eu preciso dizer para a biblioteca, que controla a pilha de navegação, quais dessas três telas é minha tela inicial. Então eu tenho que usar aqui, ó, initial root name. E como valor eu vou colocar que a minha tela inicial é home. Tá bom? Bom, e é basicamente isso, né? Já fiz aí a inclusão das três rotas. E eu falei, olha, a rota inicial é home, que representa a tela home screen. Então eu vou salvar e vou carregar no emulador. Mas o que você vai ver, ele vai apresentar a tela inicial do jeito que já estava, tá bom? Eu vou recarregar. Ó, tá recarregando. Apareceu aí tela inicial. Porque eu incluí três telas no código. Tá ali no meu projeto. Tá? Mas ele precisa apresentar a tela que eu escolhi. Eu coloquei inicial. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Se eu falar para ele que a tela inicial não é home, é profile. Profile. Vou salvar. O que ele tem que mostrar? A tela de perfil. Ó,
tela de perfil. Então vamos fazer mais um teste. Eu vou alterar aqui, vou falar, olha, minha tela inicial é Details. Então ele é obrigado a renderizar essa como a tela inicial, a tela de detalhes, virou a tela inicial, né? Bacana. Só que você não vai navegar dessa maneira, né? Você tem que navegar entre as telas. Então, vamos mexer no código. E agora, finalmente, nós vamos ver como eu vou fazer essa passagem, essa chamada da tela inicial para a tela de perfil. Como está aqui, né? A chamada da tela inicial para a tela de perfil. E estando na tela de perfil, como eu chamo a tela de detalhes. Tá? Então, vamos lá. Bom, para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na minha tela Home Screen. E para sair dessa tela inicial e ir para a tela de perfil, eu preciso incluir um botão na minha interface. Eu preciso incluir um botão nessa tela inicial. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou criar aqui embaixo um componente botão. Vou colocar aqui, ó. Button. E aí dentro do componente botão, eu vou colocar as props referentes a esse botão. Uma delas é o title, que na verdade é o nome do meu botão, né? Então o valor que eu vou colocar aqui é ir para tela perfil, que é exatamente o que eu quero, né? Estou na tela inicial e esse botão quando você clicar, ele tem que ir para a tela de perfil. E vou colocar uma segunda prop, que é a prop que vai fazer esse processo, né? Então tem uma prop que chama onPress. Então esse onPress, ele vai receber uma função. Essa função não tem parâmetros, tá? Não vou usar parâmetros nela. Mas aqui no corpo da função, eu vou chamar uma prop navigation. Para acessar, eu tenho que usar this.props. E nesse props tem um navigation. E no navigation eu vou acessar a função navigate. Essa função navigate é que vai fazer justamente isso. Para onde eu quero que o usuário vá. Então, com o parâmetro, eu vou dar aqui o nome da minha rota, né? Estou na tela inicial e qual a rota que ele tem que seguir? A rota profile. Então, deixa eu fechar aqui com ponto e vírgula. Pronto, é isso. Já criei um botão, coloquei o nome, né, do botão, o título, e criei a função que vai fazer esse trabalho aí de navegação, tá bom? Eu uso essa própria navigation. Essa própria navigation tem uma função navigate e ali no parâmetro fala onde ele tem que seguir. Opa, só um detalhe, né, que aqui não tem ponto e vírgula, tá? Deixa eu tirar. Aí tem mais um detalhe, tá? Eu estou usando o componente button. Eu preciso importar esse componente para poder funcionar, tá? Então eu tenho que colocar aqui componente button. Pronto, vou salvar. Pronto, apareceu aí, ó. Tela inicial e o botão ir para a tela perfil. Só que olha, o botão ele ficou muito grande, né? Ele não ficou muito legal. Então eu vou criar um estilo para esse botão só para definir uma margem, porque ele está muito colado na borda, né, da tela do celular. Então vamos lá.
Aqui eu vou criar view. E o estilo vou colocar uma margem de 20. Então vou salvar, vamos carregar de novo. Pronto, olha, ficou bem melhor. E colocou ir para a tela perfil. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar também isso para as outras telas, tá? Eu já fiz isso para home screen. Então vamos colocar um botão também por profile screen, tá? Então, para facilitar, eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui. E aí o título do botão, agora eu estou na tela de perfil, então ele é ir para a tela detalhes. E aqui na rota, eu tenho que colocar a rota que eu criei, que é details. E agora na tela de detalhes eu vou fazer algo mais, tá? Eu vou criar aqui um botão que seria para ele ir para a tela inicial. Então aqui eu vou dar a rota que seria home. E aqui eu vou colocar mais um botão, que seria o botão voltar. Vocês vão ver que quando eu montar ali, ele vai criar uma barra lá em cima, onde tem o voltar. Mas eu também posso criar esse recurso de voltar programaticamente. Então, para fazer isso, eu posso criar um botão voltar na própria tela. E aqui, ao invés de usar navigate, eu posso usar uma função que chama .go back. E aí ele vai voltar. Pronto, eu vou salvar. E agora já tem todos os botões em cada tela. E aí eu já vou poder navegar entre as telas, inclusive voltar. Tá bom? Então eu vou salvar. E eu vou carregar isso lá no emulador. Então ele vai começar ali na tela inicial. Então quando eu clicar aqui ir para a tela de perfil, então ele vai para outra rota, né? Seria o perfil. Eu vou clicar aqui. Olha, foi para a tela de perfil. Tá vendo que aqui na barra de navegação ele tem uma seta voltar, tá? Quem cria isso aqui e faz esse controle da pilha de navegação é a biblioteca React Navigation, tá? Ele criou isso aqui, tá bom? E aí na tela de perfil tem o botão ir para a tela detalhes, então vou clicar na tela detalhes. Pronto, ó, foi para a tela detalhes. E aqui também ele tem uma tecla voltar. E aí eu criei mais dois botões, ir para a tela inicial e voltar. Tá? Se eu clicar voltar aqui, ele volta para a tela de perfil. Vamos lá para a tela de detalhes. Se eu clicar voltar aqui, ele também vai voltar para a tela de perfil. Tá vendo? Quem controla tudo isso aí, conforme eu expliquei, é o React Navegação funcionando. Eu estou na tela de perfil, não tem o botão voltar, então eu posso usar a seta de voltar aqui, ó, para a tela inicial. Agora eu vou percorrer todas as telas para chegar lá na última, tá? Vou para a tela de perfil, agora vou para a tela de detalhes, pronto. Olha, eu criei aqui o Navigate que vai para a rota Home. Então, ir para a tela inicial. Quando eu clicar nesse botão ir para a tela inicial,
ele vai pular todas aquelas telas e vai para a primeira tela. Ó, cliquei. Ó, tela inicial. Tá bom? Mas você também pode fazer o seguinte, se você tem muitas telas e você quer ir para a tela inicial, você também pode usar uma função lá do React Navigation, que seria essa aqui. Vou criar aqui mais um botão. Eu vou chamar esse botão vou chamar ele de topo. E aqui no Navigation tem uma função que chama Pop to Top. E ele faz justamente isso. Se você clicar aqui, não importa a tela que você está, ele vai para a tela inicial, que é a tela de topo, né? Que você definiu lá como Initial Root Name. Então vou salvar, vamos carregar lá no emulador. Pronto, ele está carregando. Carregou, vamos lá. Tela inicial, vou para a tela de perfil. Tela de perfil, vou para a tela de detalhes. Ó, eu criei o botão topo. Se eu clicar aqui no topo, ele vai para a tela inicial. Topo, que é a tela principal lá da nossa aplicação. Pronto. Usando o React Navigation, você viu que foi possível fazer toda essa navegação entre telas e fazer todo esse processo aqui, que é empilhar e desempilhar. Ir e voltar, né? Navegar entre as telas. Então aí ficou bem mais fácil se você usar essa biblioteca, por isso que ela é recomendada. Usando ela você quer ver como é fácil, é só definir as rotas, criar as telas, e nas telas você pode criar os botões. E na propriedade onPress, que está bem aqui, você usa o Navigation para você poder definir para qual rota ele vai. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, compartilha, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a barra de navegação. Aqui, ó, você pode mudar, colocar até uma cor na barra de navegação. E também eu vou falar sobre como passar parâmetros de uma tela para outra. Tá? Eu chamei uma tela, mas pode ser que eu precise passar uma informação de uma tela para outra. Ou seja, passar parâmetros de uma tela para outra. Tá bom? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais, se aprofundar, tem um link aí para você aprender mais, tá? Sobre projetos completos, passo a passo, tanto de React Native quanto React, tá bom? Então, não se esquece. Obrigado, eu fico por aqui. Obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo. Até a próxima e tchau.